Em Assembleia Municipal da Praia da Vitória, perante toda a atividade desenvolvida pelo município entre 14 de abril e 7 de junho, um dos pontos foi a ativação da Comissão Municipal de Proteção Civil devido à intempérie do dia 2 de junho, com fortes chuvas que afetaram várias zonas do concelho, com grande força nas freguesias de Fontinhas, São Brás e Vila Nova. A pouca maquinaria que o município dispõe teve alguma dificuldade em chegar à zona das Fontinhas, até porque quando os nossos funcionários se dirigiram ao Cabo da Praia para fazer o levantamento da maquinaria, ainda conseguiram passar na zona do Belo Jardim, mas no tempo em fazerem a retirada das máquinas e conseguirem passar na zona do Belo Jardim até se dirigirem às Fontinhas, tiveram muita dificuldade. No entanto, estiveram presentes durante a noite, enquanto muitos dos serviços eram feitos na zona central da freguesia pela população e com a coordenação dos senhores presidentes de junta. Aquela que foi a intervenção do município foi logo à entrada das Fontinhas, na Rua do Coxo, na tentativa de poder desobstruir aquela via, porque efetivamente tinham a articulação feita com a junta de freguesia, que na zona mais alta já estaria a ser intervencionada, em colaboração com a Proteção Civil Municipal, mas também com os bombeiros. Dizer que a Proteção Civil Municipal teve um papel essencial naquela que foi também a articulação, um trabalho parceiro com a PSP, no fecho de vias, e essencialmente no fecho da via Vitorino Mésio, que podia ter sido geradora de graves problemas. Portanto, essa também foi uma atuação que, de nossa parte, correu muito bem em termos de parceria. Já foi feito o apuramento e avaliação dos estragos, que vão custar cerca de 400 mil euros dentro da responsabilidade municipal, para além de outras obras que já estavam previstas e que podem fazer a diferença. Como é o caso da Vila Nova, o caso de 2 poços sumidouros que já estão previstos para construção no âmbito de uma candidatura que já está a ser preparada ao 2030 na Canada da Bezerra. Uma situação também na Travessa Luís Machado Menezes, em que nós fizemos uma intervenção em agosto de 2022, mas há agora o reconhecimento de que será necessário investir para melhorar ainda mais o escoamento. Em Santa Cruz, todas as situações, quer no Belo Jardim, quer na zona das funduras de acesso a agricultores, também já está devidamente acautelada. A fazer uma referência de que o eixo pedonal teve que ser interdito, uma vez que também o ambiente tem uma responsabilidade naquela ribeira, foi devidamente articulado com a Secretaria do Ambiente para podermos retificar aquela estrutura. Essa situação foi acautelada e foi interdita pela Polícia Marítima, que também colaborou connosco neste sentido. São Brás, as situações estão todas identificadas, trabalhos já planeados, aqueles que são os mais urgentes, prendendo-se com a Ribeira do Cavaco e com a bacia de retenção que está cheia e que já estará adjudicada a sua limpeza, mas também temos, junto daquele que é o aviso, mais um dos avisos ao 2030, algumas retificações que têm de ser feitas e que também já estão programadas, bem como a asfaltagem de algumas zonas. Fizemos acompanhamento, neste caso, a ação social do município fez acompanhamento devidamente articulado com o ISA e com a Direção Regional de Habitação a uma situação de um casal que ficou desalojado na freguesia de São Brás. Na freguesia das Fontinhas, exatamente da mesma forma, uma proximidade e uma grande articulação com o Sr. Presidente da Junta, fazendo identificação de todas as situações, colaboração nas zonas de limpeza, aquelas que eram de responsabilidade municipal, mas também com algum apoio até naquelas que também eram de responsabilidade regional, percebendo que era essencial retomar a normalidade o quanto antes. E, nesse sentido, na primeira, segunda semana, julgo que se tentou repor ao máximo a normalidade.
e fazer o acompanhamento de todas estas situações através do ISA, que ficou de fazer o levantamento relativamente a estragos e, nesse sentido, podermos ativar o regime jurídico financeiro de apoio à emergência climática, que logo posteriormente ao dia 2, portanto no dia 3 de manhã, eu tive a oportunidade de contatar pessoalmente o Sr. Secretário e informar dessa necessidade, que prontamente me referiu que tinha todas as indicações que o fundo poderia ser ativado face à gravidade da situação. Portanto, nós, de forma oficiosa, fizemos então a solicitação da abertura do regime jurídico-financeiro de apoio à emergência climática, e é nesse sentido que tudo está a ser canalizado de forma organizada e relatada para que este fundo possa avaliar os constrangimentos de toda a população, aqueles que não têm cobertura por parte de seguros, poderem ver compensado através deste fundo as situações que ocorreram e que sabemos que são muitas, prendem-se muitas vezes com viaturas. Sabemos que há aqui algumas preocupações que as seguradoras e até mesmo os seguros habitacionais que muitas vezes as pessoas têm e que não acautelam este tipo de situações. Pouca maquinaria disponível, bombas com pouca manutenção e dificuldade em chegar a todos os sítios, com estradas em mau estado, foi o relato daquela noite. As juntas de freguesia e população, de forma solidária, tentaram combater a situação, mas alguns executivos apontam desagrado e sentem-se abandonados perante situações como esta. Acusam o município de não estar presente. Já Vânia Ferreira, apesar dos constrangimentos, assegura que tudo foi garantido e apela à constituição de núcleos de proteção civil pelas freguesias do concelho, de forma a disponibilizar material e formação perante catástrofes. Permitem-me retomar novamente o dia 2 de junho e manifestar aqui o sentimento que foi vivenciado pelo Executivo da Vila Nova. Como sabem, a Vila Nova foi uma das freguesias afetadas pela intempérie. E o que nós sentimos, ainda que saibamos que não é uma questão intencional e que há aqui uma gestão de recursos, é que a Vila Nova, naquela noite, não teve a disponibilidade que, se calhar, outras freguesias tiveram. Portanto, o que o Executivo sentiu foi um abandono total, portanto, deslocaram-se às casas das famílias. Acho que tentaram contatar, nomeadamente, com o Sr. Vice-Presidente, mas facto é que ninguém do Executivo lá chegou, ou alguma representação. Eles próprios tiveram que tirar a água das casas das famílias, tiveram que recorrer a privados, o que não há mal nenhum, porque perfeitamente sabemos todos nós que o Presidente da Junta é o primeiro agente de proteção civil. Aquilo que nós percebemos é que estamos muito sozinhos nestas situações. Obviamente que percebemos a questão do constrangimento das máquinas, que indo para lá e não tendo conseguido voltar, que não conseguem dar vazão a todos, mas não deixa de ser extremamente angustiante querer ajudar as famílias a não ter como, não conseguir orientar-o devidamente. Lá se partiu o muro, mas a família estava muito resistente a partir o muro. Portanto, é difícil um Presidente de Junta ou um Executivo conseguir fazer com que uma família em desespero. Uma dessas senhoras tinha chegado ao hospital, o marido também tinha tido uma intervenção, a outra família, como vocês sabem, teve que ser realojada numa habitação, penso que no BGA. Tudo isto foi muito constrangedor. E, portanto, a minha questão, em nome do Executivo, é perceber, em situação idêntica, o que é que poderá ser feito, ou o que é que nós poderíamos ter feito que não fizemos. Também pode ter havido aqui um erro da nossa parte, no sentido também de acautelar o bem-estar das nossas populações. Não é? Que continuam assustadas, já sei a questão dos consumidores, que vai-se tentar, aquilo é uma questão que já vem há muitos anos, não é deste Executivo, não é isso que está em causa, o que está em causa é o bem-estar das famílias. E, portanto, tentar assegurar de alguma forma que não volta a acontecer, e acontecendo que tenhamos aqui alguma retaguarda que não a sentimos. O Sr. Presidente da Junta foi contatado. Ele foi contatado naquela noite. Naquela noite, eu não estava presente na Terceira, fiquei retida no aeroporto e não consegui embarcar, só consegui aterrar na Terceira às 3h30 da manhã, e às 3h30 da manhã contatei o meu gabinete, em que já tinha desmontado a Comissão Municipal de Proteção Civil,
que tinha estado reunida ao longo da madrugada. A informação que recebi é que as próprias obras públicas tinham feito o cessar dos trabalhos porque a noite estava muito escura e que só iriam retomar na manhã seguinte. Na manhã seguinte, eu fiz uma volta por todo o concelho, mas com a nítida certeza de que o Sr. Vice-Presidente, que tem esta competência que por mim lhe foi delegada, tinha a incumbência de ligar a todos os presidentes de junta e assim o fez. Independentemente de as freguesias que tinham sido afetadas ou menos afetadas ou as mais. Faz uma questão muito pertinente. É como é que nós podemos tomar uma decisão quando as situações estão a acontecer em várias freguesias. Aquilo que a Proteção Civil Municipal, de forma articulada também com os bombeiros, vão recebendo a notificação das situações, vai percebendo a gravidade para poder atuar em termos de socorro. Aquilo que é sempre questionado é se as pessoas estão em perigo. A primeira coisa que temos que fazer é tentar contornar ao máximo que as pessoas estejam em perigo. E, nesse sentido, houve uma divisão. Enquanto os bombeiros estavam num sítio, a Proteção Civil teve que estar noutro, porque nós não tínhamos bombeiros que conseguissem dar essa resposta. Em termos de maquinaria, a resposta que nós temos é muito, muito débil. E isso eu não me honro de dizer. Nós precisávamos ter muito mais maquinaria e, por isso, no âmbito deste novo quadro, uma das candidaturas que vai ser feita é no sentido de podermos munir o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil de mais equipamento e maquinaria para poder dar resposta, mas também, e que aqui fique assente, mas também poder fazer chegar equipamento às várias juntas de freguesia, para que também sintam que nesta constituição destes núcleos possam ter capacidade de atuar, por mais que sejam situações mínimas. Em poucas horas, ou num curto espaço de tempo, a quantidade de água que caiu, e nomeadamente na freguesia de Fontinhas, foi uma coisa assustadora. E é assustador também para um executivo, tal como a colega falou, querermos dar resposta à população. O telefone não para de tocar, porque isto, nesta questão de proximidade, é a junta que está em primeiro plano e que toda a gente liga. E é complicado darmos solução à população com os poucos meios que nós temos. No caso da freguesia de Fontinhas, a freguesia, felizmente ou infelizmente, mais infelizmente, já não é a primeira vez que acontece este tipo de situações. E fica toda segmentada e fica com muitos acessos, ou com a maior parte dos seus acessos, cortados. Para terem ideia, a deslocação dentro da freguesia era feita apenas por mim, por uma viatura que nos foi cedida de todo o terreno, ou por tratores ou transporte pesado de bombeiros. Portanto, é difícil, em termos de situações dessas, aceder-se à freguesia de Fontinhas ou salvaguardar os bens e as pessoas. Foram muitos os pedidos de pessoas que queriam se deslocar ou para a sua casa ou queriam se recorrer às suas famílias e não se conseguiam deslocar. E, portanto, é frustrante para quem está numa junta de freguesia querer ajudar a sua população e não conseguir fazer da melhor forma. Nesse sentido, houve o contacto com a Proteção Civil Municipal, houve o contacto com o vereador responsável pela Proteção Civil, com a senhora Presidente também, com a parte das obras públicas, todo esse contacto foi feito. Se correu tudo como nós gostaríamos que tivesse corrido, obviamente que não. Desde logo, se nós tivéssemos essa possibilidade, desde logo não havia essa questão da enxurrada como houve, não é? Infelizmente, como já passamos por vários processos, também já temos neste momento, nós, junta de freguesia, alguns mecanismos e alguns contactos com particulares que nos auxiliam na parte de limpeza e de retomar os acessos
o mais depressa possível, para que depois outras entidades e a população em geral possa circular. No sentido de, tal como a colega falou, acho que há pontos que nem tudo corre bem, a verdade é essa, mas numa catástrofe ou calamidade, também há sempre coisas que não correm bem. E o que eu sugeria seria, e tal como uma colega estava a falar da questão das fontinhas, por exemplo, ao mesmo tempo, se novamente acontecesse uma situação semelhante, que respostas é que tínhamos para dar ou o que é que podíamos fazer diferente? E se calhar nesse sentido sugeria uma reunião com os presidentes de junta, ou mesmo com os presidentes de junta que foram afetados, ou com as juntas ou as freguesias que foram afetadas, para fazermos aqui também algum balanço e fazermos aqui alguma ponderação e reflexão sobre, em situações semelhantes, o que é que poderíamos fazer de diferente, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, para nos prepararmos para o futuro. De facto, só quem andou pelo caminho nessa noite é que sabe exatamente o que é que se passou. Portanto, foi um cenário dantesco, uma coisa mesmo impressionante, e de facto existem aqui laços grandes a tirar. Mas também não podia deixar de dizer que essa questão do abandono não a senti, sinceramente. Foi um abandono da verdade. Acho que, pelo menos da minha experiência que tive, acho que e queria deixar aqui uma palavra de apreço à Proteção Civil Municipal, porque foi, no caso de São Brás, foi incansável. Todas as vezes que os telefonei, eles estavam lá, tivemos diversas ocorrências, algumas novas, outras já são reincidentes, mas de facto não senti esta questão do abandono, tiveram sempre no terreno com a gente, tiveram, portanto, em termos de equipamento, deixo uma recomendação à Câmara Municipal, no sentido de investir em mais material, portanto, de intervenção. As bombas, de facto, não são muito potentes, as geradoras, se calhar, poderiam também ter aqui outra potência, no sentido de tentar retirar a água mais depressa dos locais. Portanto, mas também concordo ali com o deputado Walter Pérez quando diz que a questão do acompanhamento. Eu acho que aí a Câmara Municipal, tendo um executivo, portanto, 4 elementos, poderia, mas o Sr. Presidente também não se encontrava na ilha, mas poderiam tentar, pelo menos nas zonas onde sabem que existem, e em São Brás é uma delas, toda a gente sabe o problema que temos na Fontinha, é recorrente, aliás, muito recorrente, aquelas casas já foram inundadas N vezes, e é uma questão que eu gostava de também aqui salientar, a esta Assembleia, a esta Câmara Municipal, já reunimos sobre isso, logo na segunda-feira, seguinte aos eventos, no dia 3 de junho, e tivemos a oportunidade de manifestar essa questão ao seu secretário regional. Portanto, é necessário pressionar o Governo Regional em resolver uma situação que já se arrasta há mais de quase 20 anos. Portanto, já passaram vários governos, não vamos tentar aqui atirar nada, culpas para uns ou para outros, é necessário recorrer. Eu vi aquilo, portanto, pela água abaixo, literalmente, desta vez. Já acompanhei aquelas situações de água, portanto, encher, mas desta vez foi mesmo uma coisa assustadora. Aquelas pessoas que não vão para o segundo andar, se não existe um segundo andar, tinham ficado lá. Aquilo é necessário resolver aquelas situações o mais rápido possível. Pedia, e sei que a Sra. Presidente está sensível ao assunto, é uma das questões que foram debatidas nesta reunião, mas é necessário não fazer esquecer, porque aquilo é mesmo, só assistindo no local é que vemos o desespero das pessoas. Tornando a tomar ali a consideração do Walter, acho que sim, acho que é necessário o Executivo estar, porque nós estamos no terreno, somos a areia no areal, e nós é que ouvimos tudo e mais alguma coisa. As pessoas ficam completamente desesperadas, frustradas, e o Presidente Junta que está ali é que leva com tudo e mais alguma coisa, e com braços pelo ar, e com tentativas às vezes de agressão, que é assim mesmo, e é importante ter lá alguém para tentar minimizar, ou pelo menos repartir culpas, não é? Para assim dizer. Os elementos que tinham que estar no terreno, estavam no terreno. O Executivo não tem de estar no terreno. O Executivo tem um coordenador de Proteção Civil, tem um vereador com essa competência
delegada, e se eu estivesse presente, se calhar o Sr. Vice-Presidente tinha tido a disponibilidade de poder acompanhar os trabalhos de perto com o coordenador, ou vice-versa. Mas naquela noite eu fiquei retida e deleguei que tudo fosse articulado com o Sr. Vice-Presidente e com as devidas instituições que trabalharam e que orientaram todos estes trabalhos. Nós conseguimos reunir a Comissão Municipal de Proteção Civil à 1h30 da manhã, com grande dificuldade de todas as pessoas que têm assento nesta comissão chegarem à praia, porque saíram de Angra e o tempo estava sereno e não sabiam o que iam encontrar pelo caminho. Portanto, tudo isto foi de forma surpreendente, abalando algumas freguesias, que não todas, e ainda bem que não, mas cada vez mais estes fenómenos concentram-se em localidades que nós não conseguimos prever quais são, e esta foi uma questão que eu coloquei posteriormente, se poderia ter sido detectada esta aproximação de massas. Infelizmente não é. São situações que se criam de forma muito rápida e que não é possível nós acautelarmos. Dizer-vos também que estive sempre em contato com a Proteção Civil Regional, embora não estivesse na Terceira, sempre em contato com o Sr. Presidente da Proteção Civil Regional, na iminência de necessitar de algum apoio que ele devesse ser acionado. Portanto, dentro daquela que foi a situação que nos assolou, todas as instituições que estiveram envolvidas trabalharam de forma a poder dar a melhor resposta à instituição. Dizer que, em detrimento das Fontinhas, se iria para a Vila Nova, se aquilo que se estava a passar nas Fontinhas se estivesse a passar na Vila Nova, se calhar era para a Vila Nova que as poucas máquinas que nós tínhamos teriam de ter arrancado. E por isso, o circuito tem de ser feito sempre desta forma, numa proximidade e numa grande articulação, para nós percebermos onde está o maior problema ou a zona de maior tensão. Muitas vezes, ao sentirem-se abandonados e dizer que não estivemos, algumas das situações que até foram reportadas são situações que não são de responsabilidade municipal, são de responsabilidade regional. E não foi por isso que nós não fomos parceiros. Portanto, deixar a responsabilidade total no município, isso já é comum. Agora, saibamos ver quais são as situações que são da responsabilidade municipal, quais eram as situações mais gravosas e que tinham pessoas em risco, para podermos concentrar a nossa atuação. E foi assim que foi feito. Na Comissão Municipal, que foi atuada à 1h30 da manhã, não foi só para reagir às atuações daquela noite, mas perceber que nos próximos 24 horas houve muitas pessoas que não sabiam o que é que estava a acontecer e nós tínhamos que estar preparados para garantir o bom trânsito e vias rápidas dos bombeiros e das ambulâncias. A primeira prioridade de um catástrofe é a resposta à vida. A segunda é garantir que as vias estão abertas para o transporte dos bombeiros e das ambulâncias. E isso é que foi tratado durante a Comissão Municipal. O certo é que, no que toca à Proteção Civil Municipal, há muito a aprender e com várias situações a ser sinalizadas. Desde o âmbito municipal até a ação do Governo Regional dos Açores, há que refletir até perante a crise sísmica que se vive atualmente, nas palavras de César Tosta, a representar todas as juntas de freguesia. O que eu acho que, e também decorrente desta situação, de que algumas situações já estão devidamente sinalizadas e que carecem realmente que haja este reforço, e eu acho importante nesta Assembleia ser debatido e chegar ao Governo Regional, porque muita parte da Ribeira é da responsabilidade do Governo Regional, e sabemos que houve uma intervenção bastante grande da própria parte do Governo a nível do Concelho de Angra. Há esta no Concelho também da Praia a ser feita. A Ribeira que eventualmente, uma das ribeiras que eventualmente está-se hoje aqui a tratar é relacionada com que afeta as Fontinhas e afeta São Brás e que, na última instância, afeta as Lajes, que é a Ribeira dos Pães. Mas há outra situação que deve ser considerada, que é a situação da nossa via Vitorino-Mésio. A situação que se encarou, e eu falo isto como representante dos próprios presidentes de junta, que esta foi realmente a primeira vez
que fui chamado, porque pronto, foi, graças a Deus, a primeira vez que desta forma agravou as juntas de freguesia todas, e se calhar é uma forma também de nós aprendermos, a forma como, quando fui para a Comissão de Proteção Civil à 1h30 da manhã, a forma como eu via Vitorino Mésio, e a forma como, entretanto, depois algumas pessoas me relataram, e uma destas pessoas que foi atingida, em que ficou soterrada no próprio carro com água, é realmente uma situação que, perante a situação da noite, se torna extremamente grave e que tem de ser refletida com o nosso Governo Regional. O que acontece é que o que acontece nas lajes, e que é descrita por pessoas mais velhas e com experiência, é que nunca se viu, nos últimos 50 anos, as nossas ribeiras correrem da forma como estão neste momento. Nós temos um inverno em que nós não tivemos ainda primavera, basicamente nem verão, se nascendo se calhar nos últimos dias, em que os terrenos estão extremamente encharcados, mas a própria via Vitorino Mésio está a drenar com mais premência para a própria via Vitorino Mésio, e que merece que esta reflexão, uma vez que está-se a perder todos os acessos agrícolas, agora não estamos a falar a nível de pessoas, mas acessos agrícolas à própria ribeira. Sabemos que isto, que a situação, e quem conhece muito bem, que diz, e com razão, que a água procura sempre o seu leito, e o que está a acontecer é que estamos neste momento a chegar a um leito mesmo da própria pedra, de eventualmente, que eram os acessos agrícolas que eventualmente se construíam. Portanto, eu acho que existe que neste momento está-se a chegar informações, porque não é todos os dias que os lavradores chegam aos seus terrenos, portanto, e entretanto muitas informações estão a chegar, da nossa parte das lajes estamos a chegar também à ajuda de freguesia. Agora, eu acho que perante este relatório, que eventualmente está a ser culminado da Proteção Civil, que se continua a fazer isto, como responsável também da Proteção Civil, da parte das juntas de freguesia, esta mensagem que a Presidente da Câmara falou, que é destas unidades de Proteção Civil, que eventualmente se comece a agregar e que realmente façam, vou terminar já, obrigado, que se agrupem, e esta informação da Proteção Civil, e se calhar naquele dia das fontinhas, foi muito extremamente importante perceber quem é que os lavradores, quem é que neste momento, porque nem a Câmara, se aconteceu uma calamidade, que eventualmente agora, como eventualmente nós estamos em nível de V3 por causa de Santa Bárbara, se eventualmente acontecer, nem a Câmara, nem a Proteção Civil, só aconteceu uma calamidade, vai ter todos os meios. E é importante nós sabermos, nas nossas comunidades, quem é que eventualmente numa primeira linha pode atuar. Portanto, eu acho que esta partilha era importante nos próximos tempos ser feita. Outro dos vários pontos abordados durante esta Assembleia Municipal foi a questão do atraso de trabalhos na Praia Grande a quando do início da época balnear. Como habitual, é feita uma movimentação e ajuste de areia e proteção da muralha, este ano com um custo de cerca de 74 mil euros. Pretende-se continuar a estudar e melhorar a situação com a possível implementação de geotubos vista como melhor estratégia. Em dezembro de 2021, então, após o desaparecimento da areia junto à muralha do Largo da Batalha, e com o bater das ondas a começar de novo a ameaçar a segurança e a sustentabilidade da muralha, veio à praia o seu secretário regional das Pescas, que reuniu com a senhora Presidente da Câmara com vista a encontrar-se uma solução definitiva para esse problema. O seu secretário regional, nessa ocasião, aparentemente dando garantias às solicitações da Câmara da Praia, afirmou, e cito o seu discurso: existirá um grupo de trabalho, enfim, com um gabinete técnico, com a Direção Regional dos Assuntos do Mar, com a Câmara Municipal, com a intervenção também da Portos dos Açores, no sentido de se arranjar a melhor solução técnica para aquela questão, por forma a evitar que tenhamos de fazer a reposição anual durante o verão e durante o inverno, por estarmos sempre com a muralha a descoberto. Portanto, o que pretendemos é uma solução mais definitiva para aquela situação. Passados quase 3 anos, vence a Câmara da Praia e os praienses, ainda sem qualquer perspectiva de resolução mais definitiva do mesmo problema. Não tendo sido, tanto quanto se sabe, organizados nenhum dos prometidos procedimentos, fossem eles um grupo de trabalho, um gabinete técnico ou outro meio adequado e competente para os convenientes estudos e ações capazes de fazer avançar a melhor solução técnica para aquela questão, protegendo a nossa muralha e evitando os custos de reposição anual das areias. No dia 26 de março de 2024, certamente necessitando a Câmara da Praia de começar a cautelar e remediar minimamente, de modo possível, o estado do nosso areal para a época balnear,
banhos, vinda de turistas, visitantes, festas da praia, etc. E sem nenhuma das implementações prometidas, lá começaram novamente os lamentáveis e recorrentes episódios da penosa, custosa e confrangedora operação do transporte e depósito provisório, ano após ano, de areias de substituição. Sim, de substituição, pois não se garante que haja, se traduzindo bem o pleno entendimento da Câmara, sobre o seu conhecimento dos fundos da Baía Praiense, até calcula-se uns imaginativos e vagos geotubos, tal como o Sr. Vereador Ricky Batista lá nos veio dizer, e cito longamente. Nós temos areia quanta queira, o problema é que ela está no sítio errado. A nossa primeira preocupação é a proteção da muralha do Poço da Areia, e isso tudo, e repor a areia que entra na marina para o mar. É uma quantidade substancial de areia, diz o vereador, e que a gente vê a olhos vistos dentro da marina. Nós temos aqui uma candidatura que está aberta ao PO 2030. A ideia, já se falou sobre geotubos, um tubo que vai daqui do Poço da Areia para a fixação da areia, quer dizer, nós não queremos que a areia saia do Poço da Areia. A areia não saindo daqui, não vai até à marina. Citei o Sr. Vereador. Ora, não querendo entrar aqui hoje em pormenor sobre prazos de execução, aliás, previstos até maio, antes de se iniciar a época balnear, portanto, e demais aspectos até de ordem técnica da dragagem e sua relação custo-benefício, ou de ser até comentários sobre as mais recentes e tristes ocorrências na nossa triste e feia praia de banhos e de mar, permitam-me apenas expor e questionar o seguinte. Na minha leitura, não se trata apenas de um problema já de si grave, comprometedor, o da segurança e sustentabilidade da muralha, mas sim de vários problemas que surgem associados a esta inadmissível situação que se arrasta há muito tempo. Assim temos o problema da muralha, o problema relacionado com o tráfego marítimo, o problema da segurança, do conforto e da saúde dos utentes da Praia de Banhos. É o problema relacionado com o prejuízo que têm os estabelecimentos hoteleiros e de restauração e similares, ameaçando, pondo em risco a segurança e a qualidade alimentar e a qualidade dos serviços prestados, não só nos estabelecimentos situados na Avenida Beira-Mar, mas também de todos os outros estabelecimentos comerciais e edifícios hoteleiros e residenciais, em grande parte situados da malha urbana. Depois, atendendo a que muitas vezes, dependendo da orientação e da intensidade do vento vindas do areal, chegam aos espaços públicos e privados circundantes poeiras contaminadas por matérias que foram sugadas do fundo da marina e integram componentes bacteriológicos e biológicos e químicos também desconhecidas e de inocuidade duvidosa. Eles não iniciaram em 2021. Nós vinhamos de um ciclo de 16 anos em que as dragagens eram feitas anualmente. Portanto, sempre se fez dragagem, uma vez não havendo uma alternativa que viesse minimizar esta situação. Ora, como bem disse, logo de início à nossa chegada, reuni com o Sr. Secretário do Mar das Pescas, que fez o reconhecimento da situação, avaliou a situação da proteção da muralha. Posteriormente, houve a alteração da tutela, em que nós fizemos chegar novamente a documentação e toda a avaliação que tínhamos feita em relação a esta matéria. Mas o que é certo é que esta é uma intervenção de milhões. É uma intervenção que tem que ser feita em grande profundidade para que possa dar, efetivamente, uma resposta a vários níveis. E quando digo a vários níveis, sabemos que temos a situação da marina que tem de ser protegida, sabemos que temos a situação da muralha que também carece de proteção, porque está no centro da baía, é ela que, em altura de mar revolto e com o inverno rigoroso, com os invernos rigorosos que temos tido, é ela que fica sempre altamente exposta e essa é uma situação preocupante para ambas as entidades. Nesse sentido, dizer-vos que está a ser desenvolvido
um trabalho em parceria com a Universidade do Porto, que se disponibilizou logo no primeiro momento para nos ajudar a fazer esta avaliação, além de os estudos que já nos teriam sido facultados pela Portos dos Açores relativamente às correntes da nossa baía. Sabemos que trabalhos estão a ser desenvolvidos também na Portos dos Açores relativamente à avaliação da extensão do Porto. Portanto, de uma forma conciliada, nós nunca faremos nenhum tipo de atuação sem conciliarmos todas estas entidades de forma a podermos dar uma resposta o mais adequada possível e que não seja geradora de constrangimentos em nenhuma das zonas da baía. E, infelizmente, foi isso que aconteceu até aqui. Várias intervenções foram feitas ao longo do ano, em que não houve uma conciliação por parte de todas as entidades que operam na baía e, por isso mesmo, a situação agravou e muito a zona central, que é de gestão municipal e, nesse caso, refiro-me à zona balnear e à marina. Ora, relativamente a candidaturas, nós temos preparada e já está em andamento com o acompanhamento da Universidade do Porto uma candidatura ao PEI 2030 no âmbito da proteção da orla costeira para que nós possamos investir então no projeto dos geotubos que também nos foi apresentado e que já tive aqui a oportunidade de referenciar. Esta poderá ser uma solução no sentido de fazer a retenção das areias na zona da muralha, para que ela não fique a descoberto e para que possamos também condicionar a entrada de areias na marina da praia, onde também nos gera vários constrangimentos. Quando referiu que todas estas questões podem gerar situações de saúde pública, constrangimentos aos empresários que ali operam, o que é certo é que, pelo excesso de areia que ali se acomoda, nós não podemos controlar o vento de forma nenhuma e temos tido, como eu disse há pouco, invernos muito, muito rigorosos. Mas permita-me dizer-lhe que são feitas análises, quer à areia, quer à água daquela zona, com bastante regularidade, e nesse sentido não temos qualquer indicador, e perante aquilo que o senhor verbalizou, penso que terá algumas análises que são contraditórias às nossas, porque não existe qualquer indicador, quer nas análises feitas à areia, quer à água, que pudessem ser geradores de alguma situação de saúde, como o senhor assim o referiu. Até porque, e independentemente de nós efetivarmos estas candidaturas anualmente, estas análises já seriam feitas com regularidade. Dizer-vos que nós somos detentores de bandeira azul e galardão de ouro em todas essas zonas que o senhor enunciou, bem como muitas outras ao longo do nosso concelho, e isso prova que nas análises que são feitas e nas avaliações que são feitas por esta entidade, nos dá a plena segurança de atuarmos neste caso, na nossa baía, relativamente à qualidade dos areais, bem como à qualidade das águas. Quando nos questiona em que ponto nos encontramos, encontramos-nos num trabalho árduo para podermos efetivar a candidatura a este aviso que já abriu relativamente à proteção da orla costeira. É isso que nós pretendemos continuar a desenvolver. Entendemos que este será um investimento de enorme importância na tentativa de solucionar um problema de anos. Relativamente ao tempo que levou para garantir que a Praia Grande tivesse disponível. Pois, falamos aqui muito na questão da segurança e o facto é que a razão é uma questão de segurança. Nós vimos dentro da marina uma praia a ser construída com a acumulação da areia. Aquela acumulação da areia dentro da marina não levou 34 meses. Aquela acumulação da areia teve lá muito tempo. E este ano conseguimos, com o equipamento que nós tivemos e tínhamos investido, ver que o equipamento ia fazer uma limpeza ali. E a decisão foi tomada para fazer a limpeza naquela área, para garantir que as pessoas não usam aquela praia.
porque o ano passado nós víamos pessoas com toalhas naquela zona da areia e que ia para o mar dentro da própria marina. Para prevenir que houvesse alguma situação menos agradável, a decisão foi tomada para garantir que aquela areia era removida daquela zona. Custou mais uma semana. Custou. É uma decisão difícil de tomar, mas é uma decisão que era preciso ser tomada. Para o ano, nós temos tudo planeado para não acontecer o que é que aconteceu este ano e garantir a segurança dos banhistas. Houve aqui uma publicação nas nossas redes sociais a mostrar que a Praia Grande estava entretida enquanto os trabalhos de transportar a areia estava a acontecer naquela primeira semana, a partir do dia 15 de junho. Durante toda a sessão de Assembleia foram apresentados vários votos de louvor, apresentadas contas e autorizada a concessão por concurso público da exploração de 2 quiosques junto à Marina da Praia da Vitória.